Vinícius, zapeando outro dia na televisão, dei de cara com um programa de uma igreja e a pessoa estava dizendo assim: venda seu carro fiel para e dê o dinheiro para a igreja e você receberá em troca muitos outros carros. Isso é bíblico? Oi, Alicia. Você já começa com uma pergunta difícil. Alô para quem Hoje o está, tema é quente. alô para quem está aqui conosco. Vamos falar sobre a teologia da prosperidade, que é o que está por trás desse conselho, dessa orientação que os pastores dessa igreja deram. E não é uma teologia que tem suporte bíblico, eu já vou adiantando isso. Mas nós vamos falar sobre isso em detalhe. Mas antes de começar, solta a vinheta. Alicia, a teologia da prosperidade defende a tese que os cristãos verdadeiros teriam direito à saúde física e à prosperidade econômica. A doutrina da teologia da prosperidade foca no empoderamento pessoal, já que os cristãos teriam recebido poderes de Deus porque foram criados à imagem e semelhança dele. Está lá no Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá poderes. Então, nós temos poder para invocar sobre as nossas vidas, nos apropriando das promessas que Deus nos deu para obter saúde e obter prosperidade. Então, a Bíblia é vista como um contrato de fé entre Deus e os crentes. Como Deus é fiel e justo, os crentes só têm que cumprir a parte que lhes cabe, por exemplo, dar o dízimo, demonstrar fé, para aí poder reivindicar e receber as promessas de Deus. O que você viu ali foi exatamente isso. Venda seu carro, doe o dinheiro, Deu dinheiro para a igreja. e aí a turma chama isso de semear. Você está semeando, você pega aquele dinheiro, semeia, e, como toda boa semente, ela vai frutificar e vai gerar a 10 por um, a 100 por um, a 1000 por um, etc. Esse é o Primeira, conceito básico da teologia da prosperidade. primeira coisa que me soa estranha nisso. Primeiro, porque, tudo bem, é um contrato de fé. E aí, eu não entendi bem onde é que vender bens materiais ou dar seu bem, porque existe algum lugar que você pode até dar o carro, dar a casa, dar suas joias, dar seus objetos de valor e tal, para Deus. Mas não entendi bem, porque Deus está precisando dos nossos bens materiais para crer que nós estamos fazendo um ato de fé. Então, começa a primeira incoerência aí. Peraí, já tem duas incoerências aí, né? Essa é a primeira. E a segunda é que, e se Deus tiver um plano para você que não é de você, num determinado momento da sua vida, ter saúde ou ter prosperidade, porque você tem uma longa trajetória, você precisa ter aprendizado, você pode estar mal convertido, etc, etc. Então, já vejo de cara, Vinícius, duas incoerências teológicas aí, ou duas incongruências, vamos dizer assim. É isso? Eu vou explicar. A teologia da prosperidade, ela se baseia em algumas leis espirituais, que são algumas promessas que Deus deu e as pessoas entendem que se aplicam a esse tipo de situação, ao dia a dia do cristão, da pessoa que acredita, e alguns mandamentos. Eu vou dar um exemplo que é muito citado. Está lá em Malaquias 3:10, que é a lei espiritual do dízimo, que diz assim: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja mais lugar
para a recolher-te. Esse é o texto. Depois ele fala que vai repreender o devorador, que seria o diabo, etc, etc. Então, repara, um mandamento, trazer o dízimo, e uma promessa. Eu vou abrir as janelas do céu para você, vou te abençoar. E aí isso é entendido como prosperidade. Então, tem uma lei espiritual. Você traz o dízimo e eu coloco para você prosperidade. Então, pobreza e doenças são entendidas como maldições, são entendidas como algo fruto do descumprimento por parte do ser humano da sua parte no contrato estabelecido com Deus. Deus sempre cumpre a parte dele, mas nós, humanos, nós, cristãos, sempre cumprimos a nossa parte. Então, como nós não cumprimos a nossa parte, nós perdemos a bênção que Deus estaria nos colocando à nossa disposição e nós sofreríamos maldições, porque o inimigo, o diabo, está sempre em torno querendo nos pegar. Então, esse é o conceito. E aí você faz uma pergunta relevante. Primeiro, Deus não precisa de nós. Deus é dono do ouro e da prata. Nós é que precisamos dele. Exatamente. Então, não faz muito sentido a gente olhar para essas coisas como um contrato. Quando Deus diz, traz o dízimo à casa do Senhor para que haja mandamento, ele está dando um conselho, e é um mandamento, o dízimo é um mandamento, de natureza prática. A casa de Deus não vai poder funcionar se não houver é, recursos para manter a Como casa de manter a Deus. casa, né? Tem que pagar o aluguel, o salário do pastor, a luz, os funcionários que ajudam, etc, etc, etc. Bom, e as bênçãos? Que Deus promete bênçãos. As promessas que estão aí, elas são promessas, existem promessas materiais, mas elas são essencialmente promessas de natureza espiritual. Você é abençoado por frequentar a casa de Deus. Na casa de Deus você encontra consolo, você encontra ensino, você encontra apoio. Então, esse retorno que vem de você cumprir esse mandamento é você ter a casa de Deus em pleno funcionamento, podendo ajudar você e ajudar as outras pessoas. É claro que você é um cristão, você tem uma vida correta, você trabalha, você é sério, a sua tendência é prosperar. Não no sentido de você vende um carro e vai ganhar 100 outros e vai enriquecer. Não, mas prosperar no sentido de ter uma vida boa, uma vida, etc. Isso a história da igreja mostra claramente. Os levantamentos mostram que os cristãos verdadeiros e fiéis têm, em média, uma vida melhor que a média da população. Por quê? Porque não tem coisas como alcoolismo, como jogo, como vícios, etc. Drogas. E a pessoa trabalha séria, a pessoa é interessada, etc, etc. Então, a, aquilo que é visto como uma troca, é um erro ver isto como uma troca. É uma interpretação estreita desse versículo. E nós temos que entender também, Alice, que esse versículo está em Malaquias. Malaquias está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E nós temos todo o Novo Testamento que complementa e, às vezes, até modifica as coisas que estão ditas no Antigo Testamento. Como, por exemplo, há no Antigo Testamento proibição de alimentos. E Jesus modificou isso. Acaba com isso. Então, há modificações do Antigo quando vem o Novo. No Antigo, a tese é olho por olho, dente por dente. Jesus chega e diz, amai o teu próximo. Perdoe até 70 vezes 7. Ame o seu inimigo. É diferente de olho por olho, dente por dente. Jesus modificou. Era quando Jesus dizia assim, vocês ouviram, mas eu vos digo, vocês ouviram, é o que está na lei, é o que está lá no Antigo Testamento, mas eu vos digo, com a minha autoridade, filho de Deus, de Messias, eu digo que a partir de agora é isso. E aí, vou dar um exemplo especificamente sobre isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Pois é.
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você traz os dízimos à casa do Senhor, a casa do Senhor funciona, mas isso não elimina o fato de que no mundo tereis aflições. Não elimina, porque Jesus disse que a gente teria aflição. Então, essa tese de que se eu cumprir a minha parte no contrato que eu estabeleci com Deus, eu tenho direitos adquiridos que se referem à saúde e à prosperidade, é uma tese errada. É uma tese que olha só para alguns versículos da Bíblia que são convenientes e esquece Não. dos outros versículos que Deixa falam eu. outras coisas. Eu diria que se eu tivesse agora aqui um botãozinho, alerta vermelho, atenção. Gente, a Bíblia é um livro inteiro, ela é composta de Velho e Novo Testamento. E a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, perguntas ou até atitudes ou coisas como essa que a gente acaba vendo acontecer, que mostram que toda vez que você pega só um pedaço da Bíblia, e a gente tem visto muito isso, quer dizer, você vai lá e diz assim, tem promessas materiais na Bíblia, tem promessas materiais para o povo judeu no Velho Testamento. Eu não sou judia e eu não sou o povo judeu. Então, cuidado, você quer se apropriar de uma promessa que não foi feita para você. Você já é uma pessoa que está lá caminhando no Novo Testamento também. Jesus veio, você não pode querer o sacrifício de Jesus para salvar seus pecados, e aí depois você quer ir lá a promessa das promessas do povo judeu. Mas as promessas do povo judeu também tinham comportamentos que o povo judeu tinha que fazer, e que nem cabe mais hoje em dia para você fazer. Se firmar como povo, combater ocupação territorial. Então, assim, é, toda vez que a Bíblia ela é usada de forma parcial, né? Então você vai ler só o Velho Testamento e construir toda uma teoria. E joga fora o Novo Testamento, que é isso que o Vinícius está falando, tem proibição de alimento. Mas Jesus veio e disse que acabou essa história, entendeu? Tem várias questões. A gente pode aqui fazer um dia uma. Se você só lesse o Velho Testamento, ó, Vinícius, fica a dica para um programa aí para a gente fazer. Se você só tivesse o Velho Testamento e fosse o cristão que você é com a sua cabeça, como é que seria a sua vida? É. Porque aí tem cento e tantas restrições, né, as leis, que você tem que cumprir também. Não, Você são não está cumprindo. 600 e tantas leis ali. São 100 e 600? tantas Ah, são melhorou só do ainda. Você vai sábado. passar a vida fazendo as restrições. No dia que você terminar, quem sabe você vai estar com uma baita de uma prosperidade. Então, assim, o alerta vermelho é cuidado. Bíblia pela metade, ou seja, só olhar o Velho Testamento, não olhar no conjunto, é uma coisa que evolui. E segundo, tirar versículos do seu contexto. Em vários momentos aqui ao longo das nossas lives, das nossas postagens, a gente fala disso. Pegar a frase, pegar um versículo, tirar do contexto, se quer ler inteiro, às vezes, como aquela que a gente já citou várias vezes, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, esquece o resto, que é segundo o seu propósito. Então, tomar Daqueles cuidado, que gente, são chamados segundo o seu segundo o propósito. seu propósito. Então, cuidado, gente. A gente não pode fazer da Bíblia um livro de conveniência, entendeu? Se você quer livro de conveniência, vai ler livro de autoajuda. Porque aí, assim, você quer 5 passos para alguma coisa. A Bíblia não tem essa pegada, vamos dizer assim. Ela não é construída dessa forma. Só que você precisa se lembrar que aqui estamos falando de uma relação com Deus, um ser supremo maravilhoso que criou o mundo, que é o Senhor da sua vida, entre aspas, assim, Senhor no sentido maravilhoso, né? E que não é assim, você dá uma coisa e ganha 5. Peraí, Agora, isso aí parece pirâmide, bingo, sei lá, porque é uma roleta, né? Roliço, Porque assim, quanto mais você der, mais Deus vai te é, dar. Olha que quanto coisa mais, torta. quanto Então, mais. se eu, olha a coisa horrível que tem aí, quer ver? Eu tenho um carro, bom, muito bom. E aí tenho lá uma funcionária no meu escritório que não tem carro. E vamos dizer que frequentamos a mesma igreja. Eu dou meu carro para ganhar mais 3 carros. E ela não tem o carro, ela dá o quê?
Então, assim, é injusto, já é socialmente injusto, vira uma religião completamente torta. Então, vamos prestar atenção nisso. Cuidado, sabe por quê? Porque tem uma pegada aí, eu vou deixar o Vinícius voltar a falar dessa teologia, que quando a gente está passando por dificuldades financeiras, a gente fica muito tentado a se abraçar com essa teologia, porque ela acalma o coração da gente. Mas nem sempre a nossa relação com Deus funciona com, vamos dizer, calmantes dessa natureza de troca, assim, onde Deus precisa receber alguma coisa que ele não precisa. Vinícius, a palavra está com você de novo. É, essa teologia ela tem uma coisa extremamente perigosa, que é a chamada confissão positiva. O que é a confissão positiva? É a ideia que um cristão, se tiver fé, ele pode tornar aquilo que ele fala em realidade. Então, por exemplo, eu estou doente, e aí eu declaro que eu fiquei curado. E o fato de eu declarar que eu fiquei curado, como eu fiz essa declaração com fé, esta declaração se torna realidade. Isso é a confissão positiva. Por que isso acontece? Porque a doutrina fala disso. Porque eles se lembram lá do Gênesis. No Gênesis diz assim: e Deus falou, haja luz, e houve luz. E Deus falou isso, e aconteceu isso. Então Deus criou com a sua palavra. Como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a doutrina estabelece que nós temos o mesmo poder. Se o que a gente falar for consistente com a vontade de Deus, então, Deus quer o meu bem e quer me ver curado. Então, eu declarar a minha cura não é contra a vontade de Deus, é óbvio. Então, como eu tenho o poder que Deus tem de falar e fazer as coisas acontecerem, eu falo, declaro, confesso que eu estou curado com fé e a minha cura se dá. Agora, eu já vi gente largar remédio, jogar o remédio fora, a pessoa está com câncer, deixar de fazer o tratamento, porque declararam sobre ela a cura com base na confissão positiva. E a pessoa morreu. Isso é de uma irresponsabilidade monstruosa. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, sim, que você pode orar pelos irmãos e dar sobre eles a bênção da saúde, pedir a intervenção de Deus, mas eu dependo sempre da decisão de Deus. E há momentos que Deus escolhe curar, há momentos que Deus não escolhe curar. Jesus não curou todas as pessoas que passaram em torno dele, senão ele não teria feito outra coisa na vida. Jesus não trouxe a prosperidade para todo mundo. Quando ele foi ungido em Betânia, e aí a mulher quebrou o frasco de perfume sobre a cabeça dele, disseram: ah, mas ela não devia ter feito isso, devia ter guardado esse frasco, esse perfume que vale um caminhão de dinheiro e dado para os pobres. Jesus virou e disse assim: os pobres vocês sempre Sempre os terei. os terão. Os pobres não vão acabar. Quer dizer, se essa tese fosse verdadeira, você poderia dizer, não, se todos tiverem fé, a pobreza acaba. Não, não é isso que a Bíblia conta, não é isso que a Bíblia fala. Então, essa tese da confissão positiva, uma coisa que, por exemplo, a confissão positiva diz é que o cristão nunca pode confessar o medo, pois medo não provém de Deus. O medo Estou perdida. é obra do diabo, que quer ter Estou domínio perdida. sobre nós. Então, eu não posso confessar medo. Eu não posso ter dúvida. Gente, dúvida é parte da caminhada cristã. Você caminha, você tem dúvida. O profeta João Batista teve dúvida. Moisés teve dúvida. Davi teve dúvida. Elias teve dúvida. Os apóstolos tiveram dúvida. É parte da caminhada cristã ter dúvida.
Você não Mas pode eu queria ficar na voltar um pouquinho, Vinícius, na Só coisa para concluir, você anterior. não pode ficar na dúvida o tempo inteiro. Medo é parte da vida. Jesus teve medo. Coragem não é não ter medo. Coragem é vencer o medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Quando Jesus estava orando no jardim do Getsemane, na noite em que ele foi preso, que ele suou sangue, conforme o Evangelho conta, ele teve medo. Esse sangue foi fruto de quê? Estresse. Isso, os médicos falam, explicam isso. É estresse, estresse extremo. Por quê? Porque ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia passar por um sofrimento terrível. E ele teve medo, mas ele também teve coragem. Quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, ou seja, eu não quero passar por isso, mas aí ele diz, aí vem a coragem, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então, eu vou vencer o meu medo, se essa é a sua vontade. Então, essa confissão positiva é completamente torta. E ela Sim, leva a muitos problemas, Alicia, muitos problemas. sim. Na verdade, o que eu queria também voltar um pouquinho, eu acho que nós fomos criados como seres com lógica, com raciocínio lógico, que olhar para as coisas e pensar também onde aparecem algumas incoerências, entendeu? Então, assim, eu vou construir uma fé, por exemplo, que eu vou resolver que eu vou viver até 150 anos. Decidi, achei que era uma coisa bacana, que gostaria de viver até 150 anos, então eu vou orar muito e vou conseguir. Isso contraria as leis da natureza. Sim. Porque o nosso corpo, ele sofre a ação do ambiente onde ele está colocado. Então, você respira um ar poluído, que não depende só de você. Você está sujeito a uma Covid, que não depende só de você. Você está posto no ambiente. Você tem uma alimentação, às vezes, incorreta. Você tem uma genética, gente. Eu tenho uma genética que me dá um trabalhinho às vezes, entendeu? Não basta só, você está se cuidando. Não, às vezes é difícil, às vezes você não tem essa possibilidade. Então, assim, primeiro, essa coisa não pode contrariar muito as leis da natureza, porque senão também não precisava ter livre-arbítrio. Você contraria as leis da natureza e, entendeu? Chega uma hora que eu acho, Vinícius, que você não está nem mais seguindo a Deus. Você já está tão imbuído de que o poder que você tem é a sua própria fé, que isso aí já virou um Deus. Já é um Deus secundário ao qual você está se rendendo. É. Alice, eu queria lembrar para você o seguinte: uma das pessoas que foi, se der tempo, eu vou falar um pouquinho do histórico da teologia da prosperidade. Uma das pessoas que difundiu a teologia da prosperidade foi um homem chamado Kenneth Hagin, Hagin. Tem vários livros deles publicados por aí. E ele era um grande adepto dessas teses todas e da confissão positiva. Num dos livros dele, ele diz assim: tem 30 anos que eu não tomo um comprimido para dor de cabeça, porque eu simplesmente confesso a saúde, etc. Só que esse homem morreu. Então, Ele não está vivo hoje. Então, o que ele escreveu nesse livro dele está completamente datado. Chegou o momento que a velhice, seja, ele morreu de velhice, né? A velhice tomou conta do corpo dele e não houve confissão positiva que resolvesse o problema, tá certo? Então, isso é muito perigoso, porque, como você falou, isso vai contra as leis da natureza. Agora, eu queria comentar aqui, Alice, os versículos que são usados, além daquele do dízimo que eu já li, para isso, conta pra defender a gente. teologia da prosperidade. Porque isso é importante, porque quem está nos ouvindo pode encontrar esses versículos pelo caminho e essa discussão. E a pessoa precisa saber o que está acontecendo. Eu vou dar um primeiro exemplo, que está lá em Marcos 10, versículo 30. Marcos, capítulo 10, versículo 30. E diz assim: isso é Jesus falando. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos,
irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Vamos analisar esse versículo. Ele Vamos. estava falando com quem? Com os apóstolos, que tinham deixado casa, mãe, irmãos, filhos para segui-lo. Pedro era casado, por exemplo, né? Então, os apóstolos perguntam para eles qual seria a recompensa que eles teriam por terem abandonado tudo para seguir Jesus. Um sentimento bem humano, né, Alice? Estou fazendo isso, o que, que eu vou A receber gente em não troca? perde a O característica de sermos humanos, que, né? que vem em troca? E aí Jesus diz isso. Agora, repara, os apóstolos cumpriram a primeira parte do versículo. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, eles deixaram. Então, eles estão incluídos nesse versículo. Que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, filhos, etc. Os apóstolos receberam 100 vezes aquilo que eles deixaram em vida? Não, Pedro materialmente não. Pedro recebeu, Paulo recebeu, vai lá em 2 Coríntios, onde ele conta, onde Paulo conta a vida dele. Eles eram homens pobres e continuaram pobres. Opa! Então, o que tem a ver com esse versículo? Então, Jesus mentiu? Não, Jesus não mente. Então, o que isso quer dizer? A interpretação não pode ser essa. O erro não está no que Jesus falou, e não está, e não é no fato de que Jesus não cumpriu a promessa dele. O erro está na interpretação disso em termos materiais, que é uma maneira como os judeus interpretavam, porque os judeus não tinham o Novo Testamento no tempo de Jesus. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus morreu, depois que ele foi para o céu. O primeiro livro do Novo Testamento ele data de quase 30 anos depois da morte de Jesus. O que eles tinham era o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, e os ensinamentos de Jesus. Muito bem. O que Jesus está falando aqui não são promessas materiais, são promessas espirituais. Quem deixa Jesus e entra, quem deixa a sua família, seu pai, sua mãe, etc., e entra na vida, no reino de Deus, na vida com Jesus, recebe 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, isso, aquilo, que são as pessoas que passam a conviver com ele, são os seus irmãos na fé, são as pessoas que vão te dar apoio, vão te dirigir, vão te apoiar, estarão junto com você. Você nunca mais estará sozinho. Você nunca mais passará necessidade, porque se você tiver problema, esses irmãos vão te apoiar. Nunca mais te faltará uma casa, porque eles vão te receber na tua casa. É disso que ele está falando. Você entra numa vida em comunidade. Você entra numa vida em que a comunidade te protege. Isso a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, nas comunidades pobres do Brasil. Por que a igreja evangélica cresce tanto no Brasil? Por causa disso, as igrejas evangélicas nas comunidades pobres são centros sociais. As pessoas constroem a vida delas em torno das igrejas que frequentam. Se elas passam fome, a igreja se cotiza e vai lá levar a cesta básica para eles. Se a pessoa fica doente, a igreja vai no hospital. Você pode ver hospitais de regiões mais pobres, chegam delegações de igreja para visitar as pessoas internadas. Vão lá orar, cantar, etc. Se o marido é preso, a igreja toma conta da mulher. Então, as pessoas se sentem identificadas, se sentem protegidas, se sentem amadas na comunidade em que vivem. Então, elas priorizam Deus e elas ganham 100 vezes o que elas tinham, porque elas tinham uma vida com recurso X, ela passa a ter uma vida muito, muito maior, porque ela passa a ter o recurso de uma comunidade. É Perfeito. isso que esse ensino tá dizendo. E isso foi a vida dos apóstolos. E repara que ele diz assim, e você vai ganhar tudo isso, e com eles, perseguições. Olha que seria absurdo
imaginar que Jesus está dizendo que os apóstolos iam ganhar bens, etc., 100 vezes maior e, ao mesmo tempo, serem perseguidos. Como é que eles iam usufruir isso? Então, as perseguições vêm e é possível usufruir isso porque não são bens que você tem você, são bens que você partilha porque você está numa comunidade. Outro texto que é usado, Alice, é João 10:10, que Jesus diz assim: eu vim para que ele, está falando dos seguidores dele, né, dos apóstolos, discípulos, para que eles tenham vida e a tenham em abundância. A abundância não é a abundância dentro da vida, é a vida em abundância. Porque a vida eterna, que é aquilo que a gente tem quando está com Jesus, é em abundância. Você vai ter vida para sempre. Você não pode ter mais abundância de vida do que isso. Outro é Filipenses 4:19. Meu Deus, é o apóstolo Paulo falando, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo é que Deus supre as necessidades, mas supre como? Como Jesus falou lá no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando o povo de Israel estava andando pelo deserto e veio o maná para eles comerem, para eles não terem fome, eles só podiam colher a cada dia o maná que eles iam usar no dia seguinte. Se eles tentassem colher maná para 2 dias, o maná estragava. Ele tinha que pegar o pão nosso de cada dia, exceto quando era o sábado. Aí ele podia colher para 2 dias, porque no sábado ele não colheria. Aí o maná não estragava. Era parte do milagre esse processo. Então, realmente, Deus vai suprir as nossas necessidades, mas ele supre as nossas necessidades conforme Jesus falou, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E para concluir isso, Alice, eu queria dizer o seguinte: a teologia da prosperidade, ela cresce muito porque ela fala ao coração e mente das pessoas. As pessoas estão ansiosas por resolver seus problemas. E problemas de saúde e prosperidade são aqueles que mais afligem as pessoas. Então, essas promessas, esse empoderamento, eu vou falar e a prosperidade vai vir sobre mim, sobre a minha família, eu vou falar e a prosperidade e a saúde virá sobre mim, sobre a minha família. Esse empoderamento agrada as pessoas. E as pessoas se deixam levar por isso, até que vem a decepção, até que um dia elas descobrem que não é bem assim. A vida mostra para elas que não é bem assim. E aí as pessoas ou se afastam da igreja, ou, ou passam a ter doenças que não precisariam ter, porque elas deveriam ter se E tratado. ficam se sentindo responsáveis, né, E pelo ainda fracasso. Sua fé não foi boa. isso, se sentem culpados, ainda ficam se sentindo o pior dos mundos, porque foi a fé delas que falhou. Então, Vinícius, isso quer dizer, presta atenção na sua relação com Deus. Quando você estiver diante dessa ansiedade de achar uma solução, que eu entendo, porque todos vivemos ansiedades em determinados momentos, todos temos um ente querido que adoece, todos perdemos entes queridos em momentos da vida, às vezes de forma não natural. Então, é compreensível, mas a gente tem que parar e olhar para Deus, para Jesus Cristo, para o que está na Bíblia no conjunto, no contexto. Será? Então, assim, quando você começa a depender da sua fé e só dela, para contrariar leis da natureza, toma cuidado, para pensar que você tem um relacionamento com Deus. E aí começa a olhar, mas aonde está Deus nessa equação? Porque essa é uma equação estranha, né? Você lá num determinado momento chega e fala: muito bem, Deus, agora eu vou ser uma pessoa de extrema fé. E você só fica lá retroalimentando essa sua fé ali, você vai se desconectando. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, quando você estiver muito ansioso, muito desesperado, conversa com alguém que professa a mesma fé que você. Para um minuto, conversa com alguém, pede uma oração antes de tomar essas decisões, né? Busca alternativas,
Porque eu fico imaginando que você tem um Deus maravilhoso que te ensina um monte de coisa e você é imperfeito. E você sabe que é imperfeito porque você é pecador, porque você vai passar a vida inteira tentando se santificar. Então, são vários processos. E aí, de repente, isso tudo deixa de ter sentido e vira uma coisa que você precisa ser o cara com aquela fé perfeita. Nossa, me dá até medo isso. Porque você pode ter uma enorme decepção com você mesmo e Isso. piorar a sua situação ao invés de melhorar. Então, presta atenção sempre. Olha para Deus, olha para Jesus, vai lá ler um pedaço do Novo Testamento antes de fazer essas escolhas. A gente entende, a gente também já viveu essas angústias, mas a gente sabe que não funciona desse jeito. A gente já viu muita gente largar a relação com Deus, e a gente também, e vocês todos também já viram muitas pessoas que, apesar de muita oração de igreja, a gente passou isso ano passado, é, as pessoas morrem. Pessoas jovens ficam doentes, lutam contra a doença, mas às vezes não é possível. Elas se vão, entendeu? E eu tenho absoluta certeza que não foi falta de fé desta pessoa, da igreja, do corpo. Não foi. É assim. São os mistérios da nossa vida aqui na Terra, os mistérios da nossa relação com Deus, às vezes também tem mistérios. E a gente precisa aprender a não se deixar ser enganado por frases que aplacam as nossas ansiedades mais do que nos levam para mais perto dele. Alicia, como comentário final, eu queria fazer um alerta para quem está nos ouvindo. O cristianismo tem 2000 anos de existência. Portanto, já há 2000 anos de análise teológica, avaliação da Bíblia, discussão, etc. É muito difícil, eu diria quase impossível, que de repente alguém descubra na Bíblia algo que nunca foi analisado, avaliado por uma outra pessoa antes. Ah, eu agora acordei, Deus me iluminou e eu passei a ler a Bíblia de uma maneira que ninguém nunca leu e estou enxergando coisas na Bíblia que ninguém nunca enxergou. Não, isso é praticamente impossível. Há momentos, sim, que a teologia é reavaliada. Por exemplo, no século XVIII, houve uma reavaliação da teologia que defendia a escravidão. Eu não vi um grande erro teológico ali. Havia. E isso foi revisto. Então, há momentos em que há uma revisão, mas não é uma pessoa que acordou de repente e descobriu. A comunidade foi entendendo, através da sua evolução, do seu maior entendimento, de que era preciso ter outra coisa. Isso não estava certo, isso não atendia aquilo que Deus gostava. E a teologia da prosperidade é uma teologia dessas que é muito nova. Ela começa, Alice, em 1930, com um homem Nossa, muito chamado nova. William Kenyon, nos Estados Unidos. Ela não tem 100 anos. Então, esse pensamento ele começou pequeno em alguns lugares. Aí, mais ou menos 20 anos depois, em 1947, um pastor americano chamado Oral Roberts, ele começou a atuar, ele era muito eloquente, falava bem, ele começou a expandir isso. E ele começou a falar das doações, que ele chamava de pacto abençoado. Ele garantia que Deus retornaria 7 vezes as doações dadas. E ele é que criou essa doutrina da semente, você semeia com seu dízimo, com a sua oferta e recebe. Depois, ele prometia, Alice, devolver o dinheiro da doação se o resultado não acontecesse. Parece Devolver? Será? venda de produto, né? Se você não gostou do nosso produto, devolve A aqui. gente devolve. Só na década de 70 do século passado, portanto, tem 40 e poucos anos só, em 2000 anos de história de cristianismo, que o Kenneth Hagin, esse cara que eu citei, ele começou a publicar os livros dele e ele começou a falar e difundir isso. Ele criou uma instituição chamada REMA, RHEMA, Rema Bible
Training Center, e ele fundou em 74. E aí ele já formou mais de 15 mil estudantes nesse centro, dentro dessa teologia. Essa teologia aí foi se espalhando. Então, repare, isso é uma coisa muito nova e muito americana, porque os Estados Unidos é a sede do capitalismo mundial. E muitos desses conceitos que estão aí são conceitos capitalistas. Eu não sou contra o Sim. capitalismo, pelo amor. Eu acho que o capitalismo tem muita coisa boa, mas o capitalismo também tem muita coisa ruim. Então, não é por acaso que isso nasce nos Estados Unidos. Existem muitos discípulos do Hagin hoje ainda em atuação, como o filho dele, que herdou o império, não por acaso, chama Kenneth Hagin Jr. Tem um pastor chamado Kenneth Copeland, que também é muito conhecido, e um que é mais conhecido ainda, chamado Benny Hinn. Benny Hinn é muito conhecido aqui no Brasil. Isso é bem conhecido. Ele recentemente voltou atrás de muitas declarações dele, o Benny Hinn. Pediu perdão, disse que levou muita gente ao caminho errado, etc. Começou a enxergar que ele se perdeu. E no Brasil, essa doutrina chegou na década de 70, do século passado, através dos livros do Kenneth Hagin e de missionários americanos que vieram para cá explorar um território que não conhecia essa doutrina. Até então, a doutrina da teologia da prosperidade não tinha não tinha ganhado espaço no Brasil. E tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, um dos pontos fortes do pessoal que segue a doutrina da teologia da prosperidade é o televangelismo. Foi uma coisa nova que eles trouxeram em termos de método de atuação, ir para o rádio e ir para a televisão. E indo para o rádio e para a televisão, usando comunicação de massa, essas Sim. pessoas ficaram conhecidas. E hoje, a maioria dos televangelistas, a maioria dos programas religiosos, não são todos, mas a maioria do que você vê na televisão é gente defendendo essa doutrina. Eles mostram exemplos de pessoas que alcançaram prosperidade porque doaram, porque fizeram, porque aconteceram, e aí pede a você que semeie, que acredite, que vá atrás, etc. Isso é o que a gente vê, o panorama que a gente vê na nossa televisão hoje, na sua grande maioria. E há muitas igrejas, e várias dessas igrejas prosperaram muito em cima desses recursos e tornaram seus líderes pessoas milionárias. Tem alguns até que são bilionários. Então, isso é uma coisa nova, é um fenômeno novo no cristianismo. Um cristianismo. Ah, mas lá atrás, quando a Igreja Católica arrecadava. Não, a Igreja Católica, quando ela arrecadou dinheiro dos fiéis, que Lutero foi contra, a tese era outra. Ela vendia as benemerências, quer dizer, ela vendia a salvação, né? Quem Do dava lá depois na outra ia ser vida, salvo. né? Era outra linha, era outra tese, não era prosperidade na terra. Também é errado. Lutero lutou contra isso, nasceu o protestantismo, a reforma protestante e tal. Mas aqui, essa religião da troca, do contrato entre Deus e os seus fiéis, da confissão positiva, é uma coisa muito recente. Tem cerca de 40 anos, se tanto, que está andando por aí. E é uma inovação que contraria tudo que todos os grandes teólogos da história da igreja defenderam e ensinaram. Alice, as suas palavras finais, porque já estamos passando do tempo. Eu acho esse tema muito interessante, até porque isso que você falou, tem muito aí nos meios de comunicação, né? Não é à toa que eu estava ali zapeando e caí nesse contexto, então presta atenção. Eu acho que é isso. Alerta vermelho, presta atenção. Você pode conseguir muitas coisas boas, mas mais importante que tudo é fala com Deus, pede a Ele, porque se for o que tiver que ser, vai ser aí, você vai ter. E lembra, mais importante do que dar seu carro, dar o seu dinheiro, dar o seu bem, que às vezes é o único que você tem, a casa é a única que você tem para morar, dê a sua vida, o seu comportamento. Se melhore como ser humano. Isso para Deus é muito mais importante, mas muito mais. Então é isso, essa é a minha mensagem de hoje, Vinícius. Ok. Bom, eu espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Se foi,
você nos siga nas redes sociais, dê o seu like aqui, isso nos ajuda a difundir e a falar com mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é somente divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos voluntários, não ganhamos nada com isso e apenas divulgamos o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Alicia, por ter dividido aqui comigo o programa. Agradeço a você que está conosco aqui, nos acompanhou, e peço que Deus abençoe a sua vida, peço que Ele ilumine os seus caminhos e peço que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Bem, até.